Sentar? Só lembrando os irmãos que no domingo à noite vai estar ministrando aqui o pastor Ibe Batista, é de Brasília, da comunidade Núcleo da Fé, e ele estará ministrando aqui no domingo. E na outra sexta e no outro sábado, pastor Josafá Vasconcelos, da Igreja Presbiteriana de Salvador. Esse copo também é meu? É a casa e o copo também é bom. Posso, toda vez que eu vejo uma taça bonita dessa, eu lembro que o pastor foi pregar na igreja presbiteriana. Deu sede, a águazinha estava aqui do lado. Não deu outra, ele tomou o copo d'água. Quando ele bebeu água, a igreja... eu fiz besteira, o que aconteceu aqui? Por que da reação, né? A igreja era presbiteriana. Quando acabou a mensagem, pastor, por que o pessoal reagiu tão negativamente que eu bebi água? É que o senhor bebeu água do batismo, pastor. Então, não... aqui não é presbiteriano, então... Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Amém, amados? Uma alegria estar com os irmãos, uma vez mais. E eu não estou aqui obrigado mesmo, não. Vim de livre e espontânea vontade. Eu estava na Flórida alguns meses atrás... E lá eu disse que há duas igrejas no mundo onde eu me sinto em casa. Uma é esta igreja, aqui em Anápolis. E a outra igreja na qual eu me sinto muito, muito bem é a primeira igreja batista do sul da Flórida. Nós temos uma identificação muito grande. Talvez não com a igreja toda, mas pelo menos com o pastor. A igreja de Cristo me tem feito muito bem. Marlon me recebe como nem Salomão em toda a sua glória foi recebido em algum lugar, como eu sou recebido na igreja do Marlon, na igreja de Cristo aqui. E estar aqui é muito, muito prazeroso. Eu sou muito caseiro, amo minha igreja de paixão, sou pastor da igreja Batista Betânia no Rio de Janeiro. Quando saio para pregar, saio porque eu sou obrigado a fazê-lo. Se eu pudesse, Deus me permitisse, eu só pregaria em Betânia. Amo estar na minha igreja, mas a palavra não pode ficar presa a um lugar. O que Deus nos dá, não pode ser só para 3.000 pessoas. A gente tem que compartilhar. Quem tem, tem para compartilhar. Quem não compartilha, fica sem. Ainda mais nesse tempo de carência. Quem tem, tem para compartilhar. Por isso há muita gente empobrecendo da graça de Deus. Foi abençoado e não abençoa. Então quem é abençoado e não abençoa, não tem por que receber mais bênção. Porque quem é abençoado tem que abençoar. Né? Bênção mais importante do que ter é ser. Então a gente prega porque nos é outorgado essa incumbência. Então alguns lugares que a gente vai porque a gente tem que ir. Mas alguns lugares que a gente vem com prazer, esse lugar é um deles. Muito obrigado pelo carinho com o qual os irmãos me têm abençoado. O lance da galinha é o seguinte, é que eu disse em algumas mensagens minhas que a minha comida predileta, arroz, feijão, frango com quiabo e angu bem molinho. Nossa, eu sou apaixonado. Se quiser substituir, pode ser só arroz com ovo, bem molinho. Você faz aquela massa amarela assim e come. Minha esposa não aguenta nem ouvir falar nisso. Mas eu comeria ovo todo dia. Aí fui pregar em Cataguases, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu não fico mais 4 dias no mesmo lugar, mas acho que foi a última vez que fiquei 4 dias no mesmo lugar. E aí ela descobriu que eu gostava de galinha. Quinta-feira à noite, galinha frita. Que sexta no almoço, galinha assada. Sexta à noite, galinha ao molho pardo. Sábado no almoço, outro tipo de galinha. Sábado à noite, outro tipo de galinha. Domingo de manhã ela estava fazendo almoço, o André acordou, ela sentiu ânsia de vômito. Meu Deus, minha mãe é galinha de novo, não aguento mais comer galinha. Ela não gosta de galinha. Aí quando nós sentamos à mesa, ela falou, minha irmã me perdoa. Eu não aguento mais comer galinha, eu não gosto de galinha. Ela falou, mas minha irmã, por que não falou, pelo amor de Deus? Que eu pensei que a senhora gostasse de galinha, igual o pastor Neil. Pois é, aí a gente vai. O pessoal me conhece porque eu falo muito de mim nas minhas mensagens, mas às vezes não sabe dela. Então, leva a gente para a churrascaria que resolve. Então tá tranquilo. Picanha, a gente gosta dos dois. Amados, eu tinha preparado uma palavra para hoje, que é essa aqui, que eu não vou pregar hoje. Eu vou pregar uma outra palavra em função do que o Espírito Santo colocou no meu coração ali agora, do que nós temos percebido da ministração de Deus. Abra sua Bíblia em Salmo 34. Vamos conversar um pouquinho sobre a bondade de Deus. Cantamos, Deus é bom todo tempo Deus é bom. E esse versículo me veio à mente numa consideração que nós já fizemos dele no passado.
E essa música me levou a uma realidade vivida por mim durante muito tempo. Eu faço esse ano 20 anos de ministério e tenho 44 anos de vida. Me converti aos 17 anos, embora tenha sido criado no Evangelho. E me batizei quase aos 18 anos de idade. E fiz isso por quê? Porque embora tenha sido criado no Evangelho, e meus amigos que foram criados comigo foram batizados com 9, 10, 11 anos, eu nunca quis batizar na cidade porque, de fato, de verdade, eu nunca tinha sentido a graça de Deus na minha vida, eu nunca tinha sentido o que eu ouvia os irmãos convertidos dizendo que sentiam. Quando eu me converti, eu chorei muito, fui jogado no chão pelo Espírito Santo, e aconteceu isso, e aconteceu assado. E eu, criado na igreja, eu via falar disso o tempo inteiro, mas eu nunca tinha vivido isso. E via minhas pessoas, amigas, dando profissão de fé, conta como é que foi sua conversão, cada um contava uma experiência com o Senhor, e embora eu fosse criado na igreja, eu nunca tinha tido essa experiência pessoal, subjetiva. Eu sabia que Deus tinha poder para fazer coisas sobrenaturais na nossa vida, mas na minha vida nunca tinha acontecido. Eu via Deus fazendo. Eu era testemunha ocular de que Deus era poderoso para fazer, e fazer muito mais abundantemente além do que as pessoas pediam, pensavam. Eu via isso. Eu era testemunha disso. Sabia que Deus era poderoso, sabia do que Ele era capaz, não tinha dúvida alguma, mas nunca tinha acontecido comigo. Então eu achava que não era honesto eu assumir um compromisso com Deus a respeito de quem eu sabia muita coisa, mas que eu não conhecia. Uma coisa é a gente ter informações sobre alguém. Eu posso ser o mais bem informado sobre quem quer que seja sem conhecê-lo. Posso perguntar, já fiz isso em outros sermões, não sei se aqui em Anápolis, perguntar a você, quem conhece o Kaká? Todo mundo. De que time joga o Kaká? Todo mundo vai falar. Qual é a cor do Kaká? É branco. Kaká ganha pouco ou ganha muito? É muito, 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 muito. Não é? Kaká é casado ou solteiro? Todo mundo sabe. Kaká tem filho? Tem. Mora onde? Qual igreja que ele é? A gente sabe tudo sobre o Kaká. Mas quem aqui conhece o Kaká? Ninguém. Ou, quem sabe, um ou outro. A gente sabe quem é. Saber quem é não é conhecer. Então, eu sabia quem era Deus. Eu sempre fui muito estudioso, estudei muito na minha vida, mais do que você possa imaginar. E dentro do que eu estudei, Deus também. E eu conhecia Deus melhor, sabia quem era Deus, mas o conhecimento eu não tinha. Então eu não achava justo vir para frente da igreja e assumir um compromisso com Deus. Pois bem, aconteceu de eu me converter de fato, de verdade, ter uma experiência subjetiva, real, verdadeira, individual com Deus aos 17 anos de idade. E depois que eu conhecia a Deus, não mais de ouvir falar, não mais de informação, mas de ter tido uma experiência verdadeira com Ele, então eu vim à frente, dei minha profissão de fé e me batizei. E daí comecei minha caminhada cristã de fato, de verdade, até que Deus me trouxe para o ministério da palavra. Mas depois de 17 anos, eu me converti. E a conversão é algo tremendo, é uma alegria incomensurável. A gente não sabe medir ou comedir a intensidade dessa alegria. A gente quer falar de Jesus para todo mundo, quer enfiar Jesus na goela dos outros. Todo mundo tem que se converter, tem que sentir o que eu senti, porque é a coisa mais maravilhosa do mundo. E isso durou por um tempo. Isso acontece muito quando a gente é novo convertido. O problema é que muitos novos, todos os novos convertidos vão virando velhos convertidos. E muitas vezes, quando nós vamos envelhecendo na conversão, as experiências, Vitor Hugo, vão sumindo e a gente vai quase que se profissionalizando na fé cristã. A gente se torna frequentador de igrejas, esquentador de banco, a gente se torna oradores profissionais, participantes de campanhas, de eventos, subidores de montes, fazedores de jejuns. E a gente vai vivendo uma vida na prática cristã, mas nem sempre, em essência, do nosso interior continua jorrando rios de água viva. Isso acontece com quase todos os crentes. Não vou dizer todos porque a gente não pode viver a experiência de ninguém. Mas a experiência de 20 anos pregando, lidando com multidão e gabinetes, a gente percebe como a chama de Deus, ela tem
apagado dentro de muitos de nós. A dúvida a respeito sobre o que Deus é, sobre a bondade de Deus. A dúvida sobre o controle de Deus sobre a sua criação. Muito disso vem atormentando a nós e muitas vezes gerando dúvida dentro de nós, que de tal forma, porque não temos respostas, não nos convencemos da bondade de Deus por causa do mal que nos circunda, e a gente então, muitas vezes, sucumbe na fé. E sucumbir na fé não é sinônimo de abandonar a igreja. Porque eu posso sucumbir na fé e permanecer na igreja até o final da minha vida. Mas uma vida sem sentido, uma vida sem fluir de Deus, religiosa, uma vida de prática, mas uma vida sem essência. Porque a gente vai perdendo a chama, nossa alma vai se diluindo, nossa fé vai se diluindo. E quando maiormente isso acontece conosco? Quando Deus diz não ou quando a dor nos alcança. E aí, eu leio com você o Salmo de número 34, para a gente falar sobre esse Deus que não muda, esse Deus que é bom. E inicio com essa palavra, porque houve um tempo na minha vida que eu, mesmo convertido, tendo tido a experiência com Deus, duvidei da bondade de Deus primeiro, e depois duvidei da existência de Deus. Como, pastor? O senhor, depois de convertido, duvidou da bondade de Deus? Duvidei sim. Isso não aconteceu há tantos anos atrás. Isso se cristalizou na minha vida quando da morte do meu pai, algumas décadas atrás. Aquela ideia de que se Deus fosse bom, um mal tão perverso não teria acontecido conosco. Se Deus fosse bom, algo tão ruim não teria cometido a vida de um de seus filhos. Quem sabe a vida de um ímpio, mas não a de um filho. E aí vem Davi e faz uma declaração contundente. E essa palavra durante um tempo me incomodou demais, eu não gostava desse versículo. E eu prego isso aqui sem a menor preocupação de ser mal interpretado, porque é pura verdade, nada podemos contra a verdade. E o texto está dizendo assim lá no versículo 8, você sabe de cor, só a primeira frase, depois você deixa a Bíblia aberta para a gente conversar um pouquinho. O que está escrito aí na primeira frase do versículo 8? Provai e vede o quê? Que o Senhor é bom. Vamos juntos? Provai e vede que o Senhor é bom. Que o Senhor é o quê? Bom. Repita comigo, o Senhor é bom. Não ouvi, vamos bem forte juntos, declarando. Posso ouvir só as mulheres dessa igreja declarando isso? Vamos lá? Homens, vamos mostrar para ela como é que se fala isso? Vamos lá? Agora para toda Anápolis ouvir, para a gente terminar. Vamos lá? O Senhor é bom. Quantos acreditam nisso? Diga glória a Deus. Pois é. Se isso é uma verdade, e nós não temos dúvida disso, por que é que existe tanto mal na terra? Por que pessoas morrem de câncer? Por que crianças nascem hidrocefálicas? Por que acontece terremoto no Haiti e mata 200 mil pessoas? Inclusive pastores que estavam pregando a palavra. Se Deus é bom, por que o casamento acabou? Por que o filho está na droga? Por que há tanta corrupção impune? Por que há tanta depressão? Por que há tanto suicídio? Se o Senhor é bom, quem sabe, você está aqui, vivendo um dos piores momentos da sua vida, seja familiar, financeiro, emocional, de saúde, ministerial. E talvez não tenha tido coragem de verbalizar tal pergunta, mas lá dentro, ela existe. Se o Senhor é bom, como explicar tanto mal na terra? Porque eu não sei se acontece com vocês aqui em Anápolis, cada vez que a gente liga a televisão, a gente já liga na expectativa de saber qual é a desgraça daquele dia. Acontece o mesmo aqui, não? Porque a gente se supera tanto em desgraça, é uma barbaridade tão maior do que a outra. O que nós vimos no jornal hoje? A mulher foi assaltada dentro da delegacia. Quem viu essa notícia aí? Olha lá. Ela sacou 13 mil reais do banco, foi na delegacia, estou passando em frente à delegacia, roubaram meu celular, vou dar parte. Aí foi lá, deu, seu delegado, estou aqui, roubaram meu celular. Tinha 2 policiais. O bandido entrou a pé,
na mão. Pegou a bolsa dela, ela brigou com o cara, rolou com o cara, gritando, pega ladrão, e os policiais olhando. E o cara foi embora com a carteira da mulher. Aí entrevistaram os retardados dos policiais, desculpa aí a sinceridade. Por que vocês não fizeram nada? Ah, nós pensamos que fosse uma briga de casal. Eu falei, não é possível. Eu falei, meu Deus, cara, assaltado dentro da delegacia. Mas isso é bobagem, é cômico. Se não fosse trágico, seria cômico. Agora a gente está vendo pai jogando o filho da janela. A gente está vendo mãe vendendo filho por R$2 para prostituição de 9 anos de idade. A gente está vendo agora marido matando mulher. Mulher separou, o marido vai lá e mata. Tive uma desgraça atrás de outra, maldade atrás de outra. Perversidade. O mal se multiplicando velozmente. E a gente tem que explicar para essa geração, enquanto igreja, que o Senhor é bom. Aí essa geração, que é uma geração que não escuta com os ouvidos, mas escuta com os olhos. Ela acredita no que vê e não no que ouve. Fala assim, peraí, irmão Bíblia. Você está me dizendo que o Senhor é bom? E como é que você explica essa desgraça na criação dele? Você pode explicar Deus sendo bom se na casa da minha vizinha aconteceu isso? A filha de 10 anos foi estuprada pelo pai. Se o Senhor é bom, ou das duas, uma. O Senhor é bom. Ou ele não é bom, ou ele não é Senhor. Porque se ele fosse Senhor, ele teria domínio sobre o que criou, e ele mudaria essa história pelo seu amor. E se ele de fato é amor, então ele não é Senhor, não manda em nada. Não tem poder nenhum. Agora, diga para si que esse raciocínio não é lógico. É lógico. Por que o ateísmo, se fosse uma religião, seria a religião que mais cresce no Brasil hoje, no mundo? Porque o ateísmo é lógico. Como eu posso crer num Deus que cria um ser humano que nasce hidrocefálico? Como eu posso crer num Deus que cria o ser humano e deixa ter câncer na mama? Como eu posso crer num Deus que vê a sua criação jazendo no maligno e não intervém? Se é amor, não é Senhor. Se é Senhor, ele não é amor. E essa é uma das questões que nós temos enquanto igreja, enquanto discípulos, de responder para essa geração. Justificar. Agora, na minha vida, na minha realidade, isso pululou a minha mente, minha alma, meu coração durante um tempo. E eu, por não entender a manifestação de Deus e manter a minha relação com Ele, eu fui quase que tentado a não crer na bondade desse Deus, ou não crer que esse Deus tivesse domínio sobre a sua criação, de modo que o teísmo seria a razão. Ele pode até ter criado todas as coisas, mas abandonou-se a sua própria sorte. Agora, quem escreveu isso aqui foi Davi. E Davi, quando diz que o Senhor é bom, ele não faz uma declaração aleatória, ele não joga ao léu. Não, ele traz algumas declarações aqui muito, muito tremendas. Primeiro que ele diz que o Senhor é bom, mas antes de o Senhor é bom, ele está dizendo, tem que provar. Provar. Provem. Aí então, vocês verão que Deus é bom. Quem quer só ver, quem quer só entender, quem quer só relação informativa, sem relação empírica, sem relação profunda, subjetiva, provavelmente sucumbirá quando as questões da existência humana vierem diante de si. O Senhor é alguém com quem a gente se relaciona de forma profunda, subjetiva, verdadeira, empírica, experiencialmente falando, para que nessa relação experiencial nós possamos entender que mesmo no meio do mal, quem sabe haja a bondade de Deus lá. Agora, só é possível entender isso quando nós temos uma relação de experiência com Deus e não uma relação informativa. Agora, por que nós temos muita dificuldade de entender isso aqui? Porque nós vivemos numa cultura onde a gente primeiro vê
para depois crer. Mas a relação com Deus é antilógica. Tudo que Deus não é um Deus lógico. Porque se Deus fosse lógico, responda para você, Ele escolheria você? Pensa bem. Se você fosse Deus, escolheria alguém como você para ser servo dele? Tá louco, irmão. Tem dia que você acorda, nem você se aguenta. Você se odeia. Estou falando uma besteira, não? Ainda mais quando esse seu cabelo aí de chapinha. Tu passa a chapinha assim, tem aquele fiozinho de cabelo que se recusa. Hoje eu não me curvo de jeito nenhum. Hoje não adianta que eu não vou me curvar diante do fogo. Vai ficar de pé. Aí aquele cabelo fica assim, você me mata, Deus, esse cabelo do capeta, não quer riar. A gente fica em depressão por... Se o marido fala assim, você está forte, hein, amor? Pronto, acabou. Acabou. Você pede o retorno de Jesus. Acabou o dia. Acabou. Você passa um mês mal. Por causa de uma frase, de uma informação, de uma palavra mal colocada. Uma frasezinha. Tem dia que a gente está tão azedo que a gente não quer nem olhar no espelho. A gente não se aguenta. Agora vem Deus e fala assim, ó. No meio de 7 bilhões de habitantes, Ele pega a sua pinçazinha e te pega no meio desses 7 bilhões pela cabeça e diz assim, ó. Eu te escolhi. Esse Deus pode ser lógico? Tudo que Deus não é lógico. Então não tenta entender a Deus intelectivamente. Por isso que Jesus disse, graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste essas coisas a quem? Aos sábios e entendidos. E revelaste a quem? Aos pequeninos. O que Jesus está falando? Olha, na lógica humana, na sabedoria humana, no intelectismo humano, ninguém vai conhecer Deus. Vai ficar bolado mesmo. Não vai entender. Vai ficar na dúvida se Ele é Senhor e se Ele é amor. Se for no intelectismo, vai ficar para trás. Vai ficar com as letras que matam, mas não vai ter experiência com Ele. Agora, quando é, irmão, que a gente tem experiência com Deus de verdade? Quando é que a gente pode passar pelo Evangelho, passar pela igreja, sem que a gente fique no caminho, como tem ficado no caminho uma geração de crentes? Todos nós temos no trabalho, na faculdade, na vizinhança, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, alguém que diz assim, eu já fui crente. Alguém que diz, eu já nasci de novo, mas agora eu não gostei da nova vida e voltei para a morte. Alguém que, ato contínuo, está dizendo, eu era cego, passei a ver, não gostei do que vi, voltei a ser cego. É o que alguém diz quando diz, eu sou ex-crente. Eu estava sepultado nos meus pecados, estava dentro de um caixão a 7 palmos debaixo da terra. Jesus me tirou de lá, não gostei do que eu vi, voltei para o buraco. É o que o ex-crente está dizendo que é. Agora, por que existe ex-crente? Porque o ex-crente, ele mudou de religião, teve algumas informações sobre Jesus, sobre Deus e Espírito Santo, imaginou porque agora teólogo conhece a Deus, só que quando veio a dor da vida, quando a bifurcação da vida se lhe apareceu, ele não sabia que caminho tomar. Quando alguém querido foi tomado para si, para Deus, quando algo que ele planejou não se concretizou, quando o contraditório se estabeleceu no seu cronos, então ele não soube lidar com aquilo, e ele diz, ou Deus não é bom, ou ele não é Deus. Vivemos numa geração de crentes assim, que para continuar fiel a Deus, tudo tem que dar certo. Para continuar fiel a Deus, seus planos precisam ser concretizados. Para continuar fiel a Deus, seus sonhos precisam ser realizados. Gente que não sabe lidar com a dor. Gente que não sabe lidar com o fracasso. E o pior, irmão, ninguém ganha sempre. E qual é uma das máximas da fé cristã? É uma fé que nos capacita para a vitória. Por que eu preciso de capacitação para a vitória? Porque a vitória pode me corromper, pode me ensoberbecer. Você conhece alguém no seu círculo que Deus abençoou, ficou soberbo e virou as costas para Deus? Conhece alguém que Deus tirou lá de trás das malhadas, das cabritadas, eu sei lá do que. Botou no lugar de honra. E agora ele bate no peito e diz, eu nem cumprimenta você direito mais? Você conhece alguém que se corrompeu por causa da bênção? Pois é gente que teve fé, imagina ele, para chegar lá, e quando chegou lá, se deformou. A bênção foi uma maldição. Porque o que ele tinha não era fé. Fé nos capacita para a vitória, para que eu não me ensoberbeça, mas a fé também tem outro braço, me capacita para a derrota, para que eu não me mediocrize.
para que eu não me diminua, para que eu entenda que não há dor que dure para sempre. Toda dor, mais cedo ou mais tarde, acaba no nome de Jesus. Então, quando eu perco, quando eu sinto dor, a fé me capacita para suportar esse tempo, entendendo que isso pode ser uma noite longa, mas depois de toda noite, vem uma manhã no nome de Jesus. Então, a fé tem essas duas vertentes. Me prepara para vencer, para que eu não me soberbeça. Me prepara para perder, para que eu não me diminua. Então a fé não é certeza só de vitória. Tenho passado pelo Brasil dizendo para que milagres aconteçam, é necessário muita fé, porém maior fé é necessário para quando o milagre não acontece. Porque o milagre não acontece sempre. A gente ora para que ele seja curado e ele morre. A gente ora para que a gente passe no concurso e a gente tire em último lugar. Como todo bom sofredor vascaíno, a gente pede para ser campeão e vai para a segunda divisão. Não é verdade? Não, permanece não, que isso, irmão. Não há dor que dure para sempre. A gente volta em nome de Jesus. Esse cara é flamenguista, está amarrado em nome de Jesus. É. Pois é, a gente não ganha sempre. A fé tem essa vertente. Agora, o que está acontecendo conosco hoje? Nós vivemos um evangelho, ouvimos um evangelho, que só nos capacita para vencer. Deus vai te dar vitória, Deus vai mudar a sua vida. Você dá uma oferta mais gorda, Deus vai multiplicar você. E vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer. E a gente acredita nisso porque a gente gosta de elogio. A gente gosta de palavra de vida, palavra de bênção, palavra de profecia. E a gente vai vencer, vai vencer, vai vencer. Estou preparado para vencer, a vitória é nossa. Quando a derrota vem, pronto, a gente se prostra, não levanta nunca mais. E fica decepcionado com Deus. Nós vivemos um tempo de geração decepcionada com Deus. Deus não é bom. Se é bom, não é Deus. O Senhor não é bom. Se é bom, não é Senhor. Agora, por que a gente passa por essa relação com Deus, se frustra e fica pelo caminho? Porque nós nos relacionamos com Deus errado. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui nessa noite, irmão. Essa não era a palavra para essa noite. Se Deus coloca essa palavra no nosso coração nessa noite, é porque Ele trouxe alguém aqui para ouvir essa palavra. A sua palavra diz que a sua palavra não volta vazia. Deus nunca liberaria a palavra pela boca de um profeta sem que antes ele trouxesse o ouvido de um ouvinte. Como eu acredito que a palavra de Deus nunca é para todos, é para alguns, então alguns de vocês, Deus vai ministrar cura nessa noite no nome de Jesus. Deus sabe que alguns de vocês estavam decepcionados, frustrados. Deus sabe que alguns de vocês não estão sabendo lidar com a dor, com o fracasso, com a derrota. Deus sabe que alguns entre nós, ou quem sabe vai ouvir esse CD, esse DVD, que precisavam ouvir essa palavra, porque está aqui adorando o Senhor, mas o fogo não está queimando mais. O rio de água não está fluindo mais. Alguma coisa está morrendo. A gente está, quem sabe, sendo morto. Ou matado. Naquela morte que o diabo imprime. Qual é a morte do diabo? Ele mata sem tirar a existência. Ele mata a gente. E a nossa agenda continua cheia. Ele mata a gente continua cantando no Ministério de Louvor. Ele mata a gente continua pregando. Mas tudo que a gente vai sentir de Deus é durante o culto. Quando acaba o culto, acaba a graça de Deus, acaba poder, acaba fogo, acaba tudo. Agora, por que eu falo isso por propriedade? Aconteceu comigo. Houve época em minha vida em que eu estava, eu já acho que até falei isso aqui, mas não nessa perspectiva, em que eu estava, Vitor Hugo, atrás da parede do púlpito. Aqui tem uma porta. Eu chegava atrás da parede dizendo, Deus, está lá uma multidão me esperando. Tem gente querendo morrer ali, que veio de longe para ouvir a tua palavra que é pregada nesse lugar. Tem gente que veio se arrastando, está sentado lá no último banco querendo e te orando, Senhor, libera uma palavra de vida, me levanta dessa noite, fala comigo. Mas Deus, eu queria estar mais sentado lá do que estar em pé aqui, porque eu também não estou bem hoje. Quantas vezes aqui atrás... eu disse a Deus, Deus, se dependesse de mim, hoje eu não estaria aqui. Porque eu estou mal. Teve vezes que eu disse, Deus, eu estou aqui. E vou lhe dizer mais. Vou pregar por obrigação, porque até do teu amor eu estou duvidando. Você se escandaliza comigo? Escandalize não, você não é melhor do que eu. Nós somos iguais. E eu entendi que eu posso, se não lidar de forma subjetiva, empírica, experiencial com Deus, posso me transformar num religioso esquentador de banco, um teólogo metido a besta, cheio de informação a respeito de Deus.
fazendo a obra de Deus sem o Deus da obra. Posso me transformar numa farsa em nome de Jesus. Posso me transformar num ator gospel, impressionando os homens, mas sendo reprovado por Deus, porque Deus olha diferente de nós. Nós olhamos para fora, Deus olha para dentro. Agora, como é que eu posso passar por uma relação com Deus sem que essa frustração me abata, sem que a dúvida, sem que a apostasia me acometa em função da desgraça que a gente vê acontecendo ao nosso redor? Porque olhar para a desgraça pode mudar o que Deus é em nós. Fala sobre isso aqui. Como é, pastor, que eu posso ver essa vida de intensidade, essa vida de verdade, essa vida que vale a pena ser vivida, essa vida que não é vida só para impressionar os homens, essa vida que é uma vida que quando acordamos nós saltamos de alegria porque simplesmente estamos vivos. Como é que a gente passa pela dor? Como é que a gente passa pela adversidade sem que a gente duvide que Ele é amor e muito menos que Ele é Senhor? Davi nos ensina. E ele diz lá no versículo 4 uma coisa tremenda. Ele diz assim, ó, lá no versículo 34, versículo 4. Busquei ao Senhor. E o que ele fez? Me respondeu. E de quantos temores me livrou? De todos. Quantos temores, irmãos? Você pode me ajudar? Diga assim para o irmão que está do seu lado. Deus pode te livrar de todos os temores. Não é de alguns. Posso viver uma vida sem medo. Posso viver uma vida sem dúvida. Posso viver uma vida verdadeira, além da aparência. Posso viver uma vida de essência. Posso viver uma vida que não é vida só para impressionar os homens, mas uma vida que, quem sabe, impressione até a Deus. Por causa da sinceridade e verdade. Portanto, viver uma vida que vale a pena ser vivida, à luz desse texto, não é uma utopia. Mas como é que eu faço isso? Davi nos ensina. Buscando ao Senhor. Mas é só isso, pastor? Eu busco ao Senhor direto e não rola. Estou a ponto de estar o balde. Todo dia que eu acordo, pastor, tem um balde parado na porta na pé da minha cama escrito, chute-me. Eu acordo, está lá o maldito do balde, chute-me. No outro dia eu acordo, hoje vai. E o pior, a gente não tem nem como compartilhar isso. Porque se a gente fala na igreja que está com crise de fé, Zé, vai aparecer um crente mais crente que Jesus e vai falar assim, legalidade para o diabo, irmão. E às vezes ele está pior do que você. Porque na igreja a gente pode tudo, menos compartilhar fraqueza. Por que a gente não pode compartilhar fraqueza? Porque nós pregamos o evangelho só de vitória. E a gente acha que a vitória do evangelho é vencer sempre. Não, a vitória do evangelho não é vencer sempre. A vitória do evangelho é não cansar nunca. É como a visão de prosperidade da igreja. Prosperidade para essa igreja é ter muito, mas a prosperidade de Jesus é ter sempre. A gente é que não entende. Aí a gente fala assim, mas eu busco ao Senhor e não acontece. Pois é, eu exemplifico isso aqui por onde eu passo, sempre com um episódio que algum de vocês que já me ouviram pregar, com o qual eu exemplifico, daquele mestre com o discípulo na beira do rio. Lembra? Que eu já falei sobre isso, não sei se foi aqui ou sei lá em Séries, ou não sei aonde, mas falei em algum lugar. Buscar ao Senhor. Estava lá um mestre, sentado numa pedra. O discípulo sentou aos seus pés. Ele fez uma pergunta muito simples. Mestre, o que devo fazer para encontrar Deus? O mestre, naquela quietude oriental, não lhe diz uma palavra, segura no discípulo, joga ele dentro d'água. E o discípulo afunda. Quando o discípulo vem à tona, o mestre segura a cabeça dele dentro d'água. E segura, e o discípulo se bate. Se bate, se bate, se bate, se bate, se bate. E o mestre segurando a cabeça dele, o discípulo não entendendo nada. Quase morrendo, afogado, se batendo, se batendo. Quando ele não está mais aguentando, o mestre solta. Ele vem à tona, dá aquela respirada salvadora.
esperançosa. E depois que ele dá aquela respirada, o mestre afunda a cabeça dele de novo dentro d'água. Segura. E ele se bate, luta pelo oxigênio, segura. Quando ele não aguenta mais, o mestre solta. Então, pela segunda vez, ele... Mais uma vez, e quando ele pensa que está salvo, o mestre afunda a cabeça dele de novo, segura pela terceira vez. E repete tudo de novo. E o discípulo quase morrendo, sufocado, afogado. Quando ele não aguenta mais, o mestre solta. E ele então vem à tona, desesperado, revoltado, contrariado, decepcionado. Sobe arrastando-se na margem do rio, senta na terra, decepcionado, olha para o mestre e diz: mestre, por que tu fizeste isso? Tu quase me matas porque eu te perguntei isso. Como eu posso encontrar Deus? Como é que tu fazes um negócio desse? Para te ensinar, filho, que a gente só vai encontrar Deus quando desejá-lo tanto quanto você desejou o ar para respirar agora. Se não for assim, você não encontra Deus. Quando eu vi essa palavra, Vitor Hugo, eu descobri que talvez eu não tivesse encontrado Deus na minha vida. Me batizei, me membrei numa igreja, fui aluno da Escola Bíblica Dominical, líder de adolescentes, de jovens. Mas quiçá eu ainda não tinha me encontrado com Deus. Porque eu não me lembro de desejá-lo tanto quanto o ar para respirar. Com isso eu quero dizer o que para você? Que quando nós falamos de oxigênio, nós não estamos falando de algo que é importante na nossa vida. Ou é? O oxigênio é importante? Sim ou não? Lógico que não. O oxigênio é imprescindível. Essa roupa que a gente usa é importante? Se você falar que não, eu tiro minha roupa aqui toda agora. Ela é importante. Mas não é imprescindível. Se eu tirar a roupa, eu não morro. Escandalizo todo mundo. Vou preso. Mas sobrevivo. Seu carro é importante, mas não é imprescindível. Sua casa é importante, não é imprescindível. Sua família é importante, mas não é imprescindível. O oxigênio não. Esse é imprescindível. Agora diga para mim, ou diga para si, Deus é importante ou é imprescindível? Deveria ser imprescindível. Agora, como é que nós podemos entender um Deus que está ansioso para se revelar a nós, se revelando a nós, relacionando-nos com Ele, achando que Ele é só importante? Não, Deus não quer ser só importante na nossa vida, irmão. Deus quer ser imprescindível. Quando Deus é imprescindível na nossa vida, Ele muda a nossa vida de verdade. E Ele nos livra de todos os temores. Agora, as marcas daquele que tem Deus como imprescindível e teve a vida mudada, o acompanham. De tal forma acompanha na sua subjetividade, que eu não preciso ficar dependendo do pastor, do bispo, do padre, do apóstolo. A consciência do evangelho em mim será tão tremenda, que eu não preciso de ninguém me dizendo o que eu posso, o que eu não posso fazer, porque o Espírito Santo me conduz a toda a verdade. Eu não vou me preocupar em pecar e ser visto pelos homens. Eu simplesmente vou fugir do pecado, porque eu sei o que Deus é em mim. Agora, quando eu sei que Deus é um Deus acessível, não é acessível, buscá-lo com toda a minha alma só pode ser uma realidade se eu tiver essa fome dele, como quem tem fome de ar para respirar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Talvez quando a gente ouve uma palavra como essa, a gente consiga entender um pouquinho melhor o que Jesus queria dizer quando ele disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Todos são convidados, poucos o encontrarão. Por que poucos o encontrarão? Porque a Bíblia diz que ele é pão. E quem é que procura pão? Quem tem fome. E nós teremos o pão à proporção da fome que temos dele.
Porque ele diz que é água. Quem é que procura água? Quem está com sede. E nós teremos água à proporção da sede que nós temos dele. Então, quem quer encontrar a Deus, viver uma vida real, experiencial, que vai além do ajuntamento, que vai além do agrupamento, que vai além da campanha, que vai além da religiosidade. Um Deus que não é Deus de domingo, é Deus de segunda-feira também. Porque nós temos aquela ideia, o domingo é do Senhor, aleluia. E a segunda-feira de quem é? De quem é a sexta-feira à noite de quem é? De quem é o sábado à noite? É do Senhor, irmão. Tudo é do Senhor. Agora nós vivemos uma relação domingueira, uma relação templocêntrica, uma relação eclesiástica, uma relação apostólica, mas nem sempre vivemos uma relação subjetiva. Deixa eu falar para você, Deus é pão, e esse pão está doido para alimentar você. E por que não faz? Porque você não tem fome. Então quando eu peço a Deus alguma coisa, eu não devo pedir bênção, devo pedir a fome da bênção. Eu não devo pedir suprimento, fome para que o suprimento venha. Porque o único pressuposto para que o pão seja derramado sobre nossa vida é fome. Então quem vive a ausência de Deus, não vive a ausência de Deus porque Deus não é Deus ou porque Deus não seja bom. Quem vive falta de experiência com Deus, não é porque Deus esqueceu, porque Deus abandonou. Não é porque Deus é mau caráter, é porque Deus muda. Deus não é Deus na vida de todos. Não é porque Ele não queira ser Deus, é porque nem todos têm fome. Então quando você sai daqui dessa noite, muda a tua oração. Deus, me abençoa com fome. Me abençoa com sede. Me abençoa com isso que me capacita para receber mais do Senhor. E eu vou te dizer, a fonte é inesgotável. Nunca mais vai faltar pão na tua vida no nome de Jesus. Fome, irmão. Se não é só um usador de terno. Se não é só uma frequentadora de templos. E há alguns que se satisfazem com isso. Eu respeito. Para mim foi muito pouco. Eu queria muito mais porque eu sabia o tamanho do Deus que eu servia, irmão. E Deus é um Deus facinho, facinho. Isso aqui é maravilhoso, né, cara? Não precisa pagar nada. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. As bênçãos que Deus tem preparado para você, o que paga é o sangue do Cordeiro, está tudo pago. O que você está pedindo a Deus já foi despachado do céu há muito tempo. A Bíblia nos diz que Ele vai nos abençoar, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. O que você vai pedir a Deus daqui a 10 anos, Deus já despachou do céu. Agora Ele quer saber se quando tu fizeres a oração, você vai ter fome suficiente para receber o pão que pede. Quem está entendendo essa palavra? Eu estou entendendo, pastor. Que Deus te abençoe com fome, meu irmão. Para que você viva uma vida além da aparência, além da religiosidade. Não pense que eu estou pregando só para ovelha, não, que estou pregando para pastores também. Porque muitas vezes a gente reclama, a igreja no Brasil não está bem. A igreja no Brasil não está bem, por quê? Por causa do pastor. Gente doente gera doente. Estou pregando para mim, eu estou falando de mim, isso é meu testemunho. Líder de tudo. A vida inteira precoce. Sempre tapinhas nas costas. Você é uma bênção, Neil. Você é uma bênção, pastor. Você é uma bênção, diácono. Você é uma bênção, presbítero. Você é uma bênção, Neil. Você é uma bênção. Todo mundo me achava uma bênção. E eu chegava em casa e ficava com raiva de mim, porque eu não conseguia me ver como todo mundo me via. Deus, quando é que eu vou me tornar para mim aquilo que eu sou para os outros? Quando você tiver fome, Neil. Porque você é um produtor, você é um fazedor. Você faz para mim, você não está comigo. E mais importante do que fazer para Deus é estar com Deus. E quando é que Ele se manifesta? Nossa, quando eu busco, mas busco como quem está buscando algo imprescindível. Busco como quem está buscando uma coisa sem a qual não posso viver. Busco uma coisa sem a qual eu não sou. E na verdade do nosso coração, diz Davi, Ele se manifesta, Ele responde, e a sua bondade é manifesta na nossa vida, e Ele nos livra de todos os temores. Por que que muitas vezes nós duvidamos da bondade de Deus? Falta experiência com Ele. Por que falta experiência? Porque falta fome. Como é que eu vivo essa vida buscando ao Senhor? Mas tem da vida outra dica, olha lá. Versículo 5. Primeiro ele disse, busquei ao Senhor. Aí no versículo 5 ele diz, olhai. Olhai para onde? Para Ele. E o que acontece se olhar para Ele? Sede iluminados. E os vossos rostos? Jamais o quê? Serão confundidos. Se eu busco, temor acaba. Se eu olho para Ele, a confusão acaba. Quando é que a gente duvida da bondade de Deus? Quando a gente deixa de olhar para Ele para olhar para as circunstâncias.
Quer ver uma coisa interessante? Eu voltava de uma dessas minhas muitas viagens aí da vida, e quase sempre eu peço para o motorista da igreja me levar no aeroporto e me buscar no aeroporto, com o carro da igreja. Desci no aeroporto do Galeão, voltando não sei de onde, já estava com a notícia de que uma menina de 11 anos da nossa igreja morreu com leucemia. E desde 6 anos ela lutava com a leucemia. Bom, entender uma criança de 6 anos com leucemia já é difícil. E ainda mais uma menina linda como aquelas, nunca abriu a boca para reclamar, feliz, morreu sorrindo, viveu sorrindo. Mas viveu metade da vida dentro de um hospital, dentro de uma cama. E a gente acompanhando a dor do pai, a dor da mãe, e vendo aquela situação como pastor, mas como pai. Eu sou pai de 2 meninas também. E a igreja em peso orando, as outras igrejas orando, todo mundo orando para Deus curar. Mas como a gente não vence sempre, a gente pediu para Deus curar e Deus levou. E a notícia me chegou que Deus a levou um dia antes de chegar de viagem. E o enterro seria no dia que eu chegar de viagem. Então, o carro da igreja me pegou no aeroporto, me levou para o Jardim da Saudade, em Paciência. Fica uns 70 quilômetros de distância. Aí eu vou no meu carro com o meu coração apertado. Eu falei, meu Deus, eu tenho uma menina. Naquela época, Thaís devia ter o quê? Mesma idade, né, amor? 12 anos. 12 anos, tem 3 anos, minha filha tem 15. Minha filha tinha a mesma idade da menina que eu ia enterrar. E eu fui com o coração de pai dizendo, meu Deus, como é que uma criança de 12 anos pode morrer assim, Senhor, tão cedo? E, cara, o que os outros vão dizer a teu respeito? O que eu falo no enterro desse? Que palavra de consolo se dá para uma mãe e para um pai desse? Filha única. Fala o que, Vitor Hugo? Deus é bom. Vai me jogar uma pedra na testa? Eu estou indo para o aeroporto. Falei, meu Deus, o que eu falo, cara? Eu não sei o que eu falo lá. Como que é isso? Eu tenho que limpar a barra de Deus. Né? Tenho que limpar a barra de Deus, porque não tem como. Senhor, está ruim de limpar a tua barra dessa vez, porque tá. Eu estou indo para o cemitério tentando o que eu falo, mas lá no meu coração também está dúvida. No meio do caminho me liga doutor Marcelo. Meu pastor amado. Eu falei, Marcelo, o que houve aí? Nasceu a minha filha, nasceu linda, pastor, nasceu perfeita, nasceu com tantos quilos, e nasceu não sei o quê, com tantos centímetros, e a Carla está bem, pastor, tudo bem. Gravidez de alto risco. A criança nasceu perfeita. E ele ligou como quem tinha, sei lá o quê. Estava feliz da vida, celebrando, minha filha nasceu. E eu falei, que bom, Marcelo, Deus te abençoe. Todas profetizo muitos anos de vida, muita vida em cada ano que o Senhor concedeu para essa menina. E aí quando eu desliguei o telefone, eu falei, entendi, Senhor. Louvado seja o teu nome. Chego no cemitério, aquela multidão chorando. E eu pego a palavra. Já tinha passado um monte de crente falando besteira que só. Até os pais de pecado, alguém disse que foi uma das causas da morte da filha. Para você ver. Crente, só Jesus para gostar de crente, irmão. Mas ele gosta. Graças a Deus. Quando eu pego a palavra, eu já vejo a multidão consternada. E alguém me disse, pô, pastor, falaram um monte de coisa aí, o senhor não estava aqui, mas pô, estou chegando de viagem. Aí eu peguei a palavra e falei assim, muitos de vocês devem estar aqui olhando para esse corpo, perguntando como é que Deus pode permitir um negócio desse. Aí tu viu? Eu quero dizer para você o seguinte, a sua indagação tem sentido. Momentos como esse, muitas vezes nós não somos capazes de entender um Deus bom diante de um quadro como esse. Isso é verdade. Ganha a atenção da multidão. Como um Deus bom pode permitir uma coisa como essa? Porque quando eu estou diante desse quadro, eu tenho uma filha dessa idade, olhando para esse quadro, eu sou tentado a achar que Deus não é bom. A multidão concordando. Agora deixa eu contar um episódio para vocês. Eu estava vindo para cá, estou chegando do aeroporto. Ligou uma ovelha minha dizendo que a sua filha nasceu. Nesse exato momento ele está no berçário com a sua filha perfeita. Pensem comigo.
Nós estamos aqui no cemitério, no enterro, Deus é mau. E se eu for para o berçário? Deus é o quê? Deus é bom. Bom, a criança morreu, Deus não é bom. Mas uma criança nasceu no mesmo dia. Deus é o quê? Deus é bom. No cemitério, Deus é mau. Mas no mesmo dia, na mesma hora, no berçário, Deus é bom. Deus é bom ou é mau, afinal de contas? Todo mundo ficou quieto. Com isso eu quero dizer a vocês, dizia lá e digo para vocês aqui também. A forma como eu vejo, o lugar para onde eu olho e a forma como eu olho, pode desconstruir a imagem que eu tenho de Deus. Se na minha adversidade, na minha dor, quem sabe no cemitério, eu olhar para a circunstância tem o poder de desdivinizar Deus em mim. Se eu olhar para a circunstância, eu sou capaz, se não tiver sabedoria e experiência com Ele, de por causa da circunstância olhar para Deus e dizer: Deus, tu não és Deus, se tu és Deus, tu não és bom. Agora, o mesmo Deus que em mim mudou por causa das circunstâncias, é o mesmo Deus que está lá no berçário, gerando aquele sorrisão no coração, nos lábios do pai e da mãe. O mesmo Deus que eu estou dizendo por causa das circunstâncias não é bom, é o mesmo Deus que está gerando vida lá. Portanto, não é Deus que muda, sou eu. E por que alguns de nós perdem a fé? Perde a esperança, perde a capacidade de continuar e de prosseguir. Porque ao invés de olharmos para Ele, nós olhamos para as circunstâncias. Se eu olhar para o Rio de Janeiro, eu vou acreditar que Deus passa longe dali. Mas o Rio de Janeiro não é nem uma vírgula no universo. É um lugarzinho insignificante para o tamanho do Deus que a gente serve. E eu não posso reduzir Deus ao tamanho da cidade do Rio de Janeiro, porque há lugares nesse planeta onde Ele está derramando a sua glória de forma infinita. A minha visão tem que ser macro. A minha visão tem que ser além. Por isso que Ele diz que Ele dá visão para os que o perdem. Por isso Ele diz que a nossa visão tem que ser como visão de águia. Quem olha do alto. Eu preciso entender que o meu presente de dor não reduz Deus ao meu presente e não o prende aqui, porque Deus não usa relógio como eu e você, não está preso ao Cronos. O passado, o presente e o futuro estão dos seus olhos, diante dos seus olhos ao mesmo tempo. De modo que a dor que eu estou sentindo aqui não pode em mim destronizar Deus, porque se eu sei que Deus é amor, e Ele ainda assim permita que eu esteja sentindo dor, é porque essa dor está me preparando para algo tremendo no futuro, porque eu sei quem Ele é. Um exemplo claro disso? Quantas mães nós temos aqui? Levante a mão bem alta assim. Quantas mães podem dizer graças a Deus pelo seu filho aí? Muito bem, mãe, qual é o melhor, qual é a coisa mais preciosa na vida de uma mãe? É o filho. Agora, mãe, responda para mim. Oh, não precisa ser mãe, isso é ciência quem diz. Qual é a maior dor que um ser humano pode sentir? Dor de quê? Do parto. Dizem que não há dor maior do que a dor do parto. Bom, eu nunca vou experimentar esse negócio. Não é? Não sei, graças a... Se homem fosse ter filho, a terra despovoava, porque homem é frouxo para dor, a gente não ia aguentar. Tinha que ser mulher mesmo, né? Então, tem que ser muito macho para ter filho, né? Porque nós não somos machos para isso não. A maior dor é de parto. Agora, qual é o maior bem que uma mulher tem? É o filho. O maior bem vem através da maior dor. Com isso eu quero dizer para você que a dor que você está sentindo pode ser o embrião do tamanho da bênção que você vai receber no nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, porque isso é profético.
Ah, mas pastor, peraí, mas eu estou sentindo dor há muito tempo. Por que está sentindo dor há muito tempo? Talvez porque está olhando para a dor. A dor desconstruiu Deus em você. Você acha que porque está doendo, Deus abandonou. Você acha que porque está doendo, Deus esqueceu. Deus teve amnésia. Não, irmão, não diminua Deus por causa da tua dor. Quando você estiver achando que Deus mudou em você, você está no processo de doença espiritual muito grave. Quando estiver doendo em você, olha para o lado e veja que tem alguém que Deus está abençoando. Quando você estiver doente, olha para o lado que Deus está curando ainda. Quando você perdeu o emprego, olha que Deus está mantendo o emprego de um monte de gente. Ah, mas por que não eu, pastor? É por que você? Outro exemplo próprio, me permita. Essa filha de 15 anos, durante toda a gravidez, ingeriu o líquido amniótico e o médico não viu. Ela estava com líquido no pulmão, no estômago o tempo inteiro. Ingeriu, cheia de líquido. Desenvolveu bem, mas ela não respirava. Respira pelo umbigo da mãe. Quando ela veio ao mundo, cortou-se o cordão, a água saiu pela boca dela, ela não conseguia respirar, porque o pulmãozinho do tamanho de uma bolinha de ping-pong, cheio de secreção, água durante toda a gestação, e o pulmãozinho dela colou. E minha filha está no berçário cheio de fio na cabeça, cheio de tubo na boca, tudo que é buraco tinha tubo. Dentro de uma incubadeira que a gente não podia nem chegar perto, nem ver. Um monte de bebê no berçário, a filha do pastor, toda entubada. As mães, tudo com o bebê no colo, no quarto, e a minha mulher sozinha chorando com a minha filha lá toda entubada. E o médico fala assim, Neil, olha, sua filha está entubada, e se tirar o tubo ela não tem como respirar, porque o pulmãozinho dela está cheio de secreção, e não tem como limpar. Você vai perder sua filha. Eu não disse nada para a Andréia. Vamos orar. Naquele dia, pastor Vitor, no dia que ele me deu essa notícia, eu ia pregar numa igreja em Pavuna. Eu não tinha força, eu não tinha condição emocional, eu não tinha nada para pregar. Eu liguei para o pastor e falei assim, pastor, está acontecendo isso, eu não vou pregar, se eu me perdoe, não estou em condições. Quando eu desliguei o telefone, Deus falou assim, quem mandou você não pregar? Quem deu ordem para você não pregar? Senhor, eu não tenho condição, você vai pregar. Vai porque tem algo para você lá. Eu peguei o carro e fui, não, pastor, eu estou indo. Não precisa vir não, eu vou. O cara mandou. Então eu vou. Vou eu para a igreja. A igreja lotada. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou pregar? Antes de eu pregar, levanto uma velhinha lá na galeria. Fala assim, pastor, eu tenho uma palavra para o pastor Neil. Não, aqui, a igreja batista não tem isso, né? Mas naquela igreja... Aqui, não, irmã, depois... Não, pastor, eu preciso falar agora. Não, irmã, depois do culto, a senhora... Não, pastor, eu preciso... Ela insistiu. Falei, pastor, deixa ela falar. Pastor Neil, é para a glória de Deus. O que o senhor está vivendo agora é para a glória de Deus. Prega a minha palavra. Aí eu desabei. Porque ninguém sabia do que ela estava falando, nem ela, mas eu sabia. Preguei a palavra, foi uma coisa de louco, fogo para todo lado. Quando eu chego no hospital, o médico está na porta do hospital e me vê chegando, Neil, esse rapaz, você não sabe o que aconteceu com o bebê. Pô, ele foi tirar uma chapa do pulmão da minha filha, as duas bolinhas de ping-pong que estavam limpinha e cheinha. De modo que ele tirou o aparelho, ela funcionou, respirou normalmente. Ele falou assim, Neil, foi como se alguém pegasse uma buchinha, a palavra dele, foi como se alguém tivesse pego uma buchinha de algodão e passasse dentro do pulmãozinho da sua filha e tirasse toda a secreção. Não sei como é que foi feito isso. É como se alguém tivesse passado uma mão com uma buchinha de algodão. Olha, buchinha de algodão não te garanto, doutor, mas que uma mão passou lá, passou. Ah, passou. Uma mão passou. Agora, por que eu estou contando isso? Vou te dizer.
Porque antes de ir para a igreja, eu estava encostado no berçário, tem aquele vidro, não tem no berçário, quem já viu um berçário, a gente fica do lado de fora, os bebês ficam tudo lá dentro, a gente fica aqui vendo com aquela cara de paisagem, né, os nossos bebês. Aí os bebês dos ímpios, tudo lá, e o bebê do pastor entubado. Dentro de mim eu falei assim, Deus, como é que pode o Senhor fazer uma coisa dessa? O filho dos ímpios, bem, e o filho do teu servo mal? Irmãos, eu ouvi o Espírito Santo falar, quase que audível meu coração. Ele falou assim, filho de crente é mais importante do que filho de ímpio. Teu filho é melhor do que o filho de alguém que está aí. Davi era rei. Rei é pobre ou é rico? Muitos bens ou poucos bens? Muitos servos. Davi fazia assim, ó. E os servos apareciam por todo canto. Ó, majestade, peça. E ele pediu o que quisesse. Mas ele foi clamar, falou assim, clamou este pobre. Isso é humildade. Sabe o que é isso aqui? A gente que se enxerga. Eu posso ser rei para os homens, poderoso para os homens. Posso ser babado, bajulado, admirado, idolatrado pelos homens, mas diante de Deus, eu sou um pobre. Só sou o que sou pela graça de Deus. Não é mérito meu. Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu reconheço vem de ti. Então, cuida de mim, não como os homens lidam comigo. Porque eles me veem como Deus, mas tu sabes que eu sou pobre. Eu não me torno aquilo que eu tenho. Eu não me torno aquilo que eu faço. A Bíblia diz, por boca de Isaías, capítulo 66, versículo 8, se eu não me engano, tu és o oleiro e nós somos o barro. Barro morre barro, irmão. É o que nós somos. E o que o barro é? O barro não é nada, o barro não tem valor. Já viu alguma nação entrar em guerra contra outra nação por causa do barro? Por causa do ouro eu já vi, por causa do petróleo. Mas por causa do barro, já viu algum vizinho brigar com outro por causa do barro na calçada? Não, esse barro é meu, não, esse barro é meu. Tira a mão do meu barro, eu que vou pisar nesse barro. Não, não existe isso. Não tem valor nenhum, barro não serve para nada. Barro é frágil. Joga água, vira lama. Se o sol esturricar, o que faz? Seca e faz o quê? Racha. Quando é que o barro se torna alguma coisa? Quando ele vai para a mão do oleiro. Ele esmaga o barro, ele mexe no barro, ele pega o barro e o barro vira um vaso de honra. É um barro vaso, um vaso de barro. Quando eu me torno num vaso, mesmo que seja de honra, eu não deixei de ser barro. De modo que você pode estar aqui um empresário milionário de barro. Um general de exército, general de barro, um médico de barro, um gari de barro, um desempregado de barro, tudo é barro. A mesma porcaria que nós somos. Agora, depois que o olheiro mete a mão na gente, a gente sabe com quem você está falando? Sabe com quem que você está falando? Barro. Eu sou, sim, você é isso tudo, mas de barro. Portanto, você é o que é ou faz o que faz, porque Deus te deu graça para ser o que você é. Agora, por que alguns de nós temos a sensação de que Deus se afastou da gente? Porque aquilo no que nos tornamos modifica aquilo que nós somos. Quantos Deus coloca no lugar de honra e lá se deforma, se esquece das suas origens, se torna metido a besta, inacessível. Quantos pastores a quem Deus usa nessa nação, você não consegue mais chegar perto dele porque está cheio de segurança. Estava na Califórnia, o irmãozinho foi me pegar no aeroporto, estava junto. Aí um cantor ia cantar nesse mesmo congresso. Ele chegou primeiro que eu. Aí, no caminho, eu estava ouvindo a história do miserento. Olha a história. O irmãozinho foi buscá-lo no aeroporto com carro. Nos Estados Unidos não tem carro velho. A frota de carros dos Estados Unidos é humilhante. A gente sente vergonha quando tu vê os carros dos Estados Unidos.
Ele chega no aeroporto, o irmãozinho vai buscá-lo com o seu carro, porque outros não estavam disponíveis. Ele olha para o carro do irmão, mas nisso aí que eu vou? Nesse carrinho aí? Eu não entro nisso. O senhor está pensando que eu sou o quê? O senhor pode ir embora, eu vou pegar um táxi e aviso o pastor que chega lá e ele paga meu táxi. Eu falei assim, ô pastor, o que você fez? Eu paguei o táxi. Eu falei, tu merece mesmo, né, cara? Porque se sou eu, irmão, eu boto ele no táxi de volta para o aeroporto, mando ele embora. Agora, esse moleque é alguém com quem eu já preguei em 100 congressos nesse país e fora dele. E a primeira vez que eu vi esse moleque, ele estava pregando numa igreja em Oswaldo Cruz, no subúrbio do Rio de Janeiro, num congresso de adolescente onde eu estava pregando com umas 30 pessoas. Ele chegou de ônibus e cantou na igrejinha com alegria. Agora Deus o coloca na Califórnia. Na Califórnia ele se esquece de onde veio. Portanto, a soberba precede a queda. O que Deus faz com os humildes? Ele exalta. Por que muitos de nós, irmão, perdemos a fé, a alegria, a esperança? Vemos Deus como um Deus distante. Um Deus que não é mais imanente, presente, mas só um Deus transcendente. É quase um Alá. Quando Ele quer ser um aqui na nossa história. Um Deus facinho, facinho. Um Deus que diz, eu estou todo aí para vocês. Eu sou pão, eu sou água. Basta que tenha fome. Basta que não permita que a minha bênção se torne uma maldição na vida de vocês. Basta que vocês olhem sempre para mim e não para as circunstâncias. Basta que vocês vivam a fé do Evangelho, que nem sempre é a fé dos evangélicos, porque a fé do Evangelho me capacita para vencer sem me soberbecer e me capacita para perder sem me diminuir. Olhem para mim, não olhem para as circunstâncias, porque vocês estão presos às circunstâncias, eu transcendo a todas elas. E quando vocês se relacionarem comigo, não se esqueçam de que vocês são. Vocês são de barro e eu sou o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Nunca mudem essa ordem. Se a gente vive isso, a gente vai entender, irmão, haja o que houver, aconteça o que acontecer, o Senhor é bom, sempre bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Deixa eu falar para você para terminar. Está sentindo dor, irmão? A tua dor não muda o que Deus é. O mesmo Deus que te trouxe até aqui, vai te levar daqui até lá. Se você não mudar, se você não permitir que a tua dor deforme o que Deus é em você. Provai e vede que o Senhor é bom. Dá uma catucada assim, irmão. Fala, irmão, o Senhor é bom. Agora aplauda o Senhor.